Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo módulo dentro do caminhar das leis penais especiais. Inauguraremos a aula de hoje justamente uma abordagem densa, profunda, verticalizada, trabalhando essencialmente tudo aquilo que você precisa saber para o domínio da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, tanto para fins de conhecimento desse importante marco normativo jurídico, como, naturalmente, tudo aquilo relevante para o aproveitamento positivo das questões do seu concurso. Lembrando aqui que a Lei 11.340, ela demandará uma análise, um estudo cuidadoso e por vários motivos, razão pela qual irei abordar antes de analisar propriamente os seus aspectos normativos e reflexos doutrinários e jurisprudenciais. Eu quero destacar aqui para os senhores e para as senhoras justamente a importância da gente ter uma estratégia de estudo da Lei Maria da Penha. E por quê? Conforme a gente vai ver daqui a pouco, dentro da lógica do processo histórico, a proteção especial, a parcela vulnerável da população reconhecida como no gênero feminino, a proteção à mulher, sobretudo à luz da violência doméstica e familiar, é um valor, é um direito humano muito caro à sociedade nacional e internacional. E, naturalmente, os institutos e instrumentos de proteção vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo. A gente vai ver voltar lá atrás, em 1994, com a Convenção de Belém, internalizada apenas através de um decreto 2 anos depois, em 96, e vários outros institutos normativos no plano internacional ou interno que vêm aperfeiçoando, evoluindo, ampliando e cuidando justamente de evitar, de prevenir e de reprimir também a violência doméstica e familiar contra a mulher. E por que eu estou destacando isso? Porque se estamos dentro de um processo evolutivo, a gente vai precisar tomar um cuidado especial. Qual é? É naturalmente atentar ou redobrar as atenções para as novidades legislativas sobre essa matéria. Dificilmente a gente passa 2 anos sem ter uma modificação de impacto direta ou indiretamente relacionado a essa proteção da mulher. Então, além de você absorver o conhecimento que eu tentarei construir junto a você ao longo desse módulo, fazendo as anotações, acompanhando a legislação, porque a Lei 11.340 de 2006, você precisa ler, reler e reler novamente, porque cai muito em prova alguns detalhes, e você vai precisar ficar de orelha em pé, de olhos ligados, para eventual novidade. Fiquem tranquilos, porque toda e qualquer novidade eu trarei para vocês, se não através do canal, desse canal aqui das aulas, porque a gente nunca sabe quando essas novidades advirão, eu tentarei trazer no blog da EBED, lá no meu perfil do Instagram ou mesmo lá no meu canal do YouTube. Beleza? Tranquilo? A segunda observação e o segundo cuidado que eu preciso que você tenha, se você precisa ficar muito atento à novidade normativa ou legislativa, você também vai precisar ficar acompanhando detidamente os precedentes dos tribunais superiores, STF e STJ. Conforme vocês poderão observar ao longo das aulas dentro desse módulo, tem muita coisa enfrentada no bujo do âmbito do STJ e do STF que tem repercussão direta na interpretação de dispositivos imprescindíveis dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Há alguns dispositivos cuja redação não é tão clara ou não facilmente a gente extrai o que dele se deseja.
E esse papel interpretativo, muitas vezes, é construído a partir da ótica dos tribunais superiores, não sem uma visão crítica. E vocês vão observar ao longo das aulas que eu vou trazer esses pontos polêmicos para vocês, vou modular a construção à luz da jurisprudência, qual é o posicionamento majoritário, mas sem me escusar de fazer uma leitura crítica, porque essa leitura crítica, a miúde, vem sendo questionada, vem sendo cobrada, ou pelo menos o seu conhecimento e, portanto, a sua menção em provas de caráter mais avançado, provas dissertativas, provas subjetivas, prova prático, dissertativas e, claro, também provas orais. Então, o meu objetivo aqui é te dar o melhor material possível e que, se você agregar esses dois cuidados, acompanhar diuturnamente essa evolução jurisprudencial, agregado, acrescido também do acompanhamento da própria evolução normativo-legislativa, a gente já vai ter seguramente uns 90% de chance de gabaritar a sua prova. Beleza? Eu quero que você ainda destaque aí que a estruturação da Lei Maria da Penha, ela não é eminentemente, ou melhor, ela não é exclusivamente ligada, conectada ao âmbito criminal. Como assim, Pedro? É violência doméstico-familiar contra a mulher. Como é que a violência doméstica e familiar contra a mulher não está ligada à área criminal? Não, foi isso que eu disse. Obviamente está ligada à área criminal. Obviamente há uma construção de um arcabouço legislativo procedimental a ser observado cuidadosamente no âmbito da criminalidade nesse contexto. Ocorre que há uma lógica de multidisciplinariedade, uma vez que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, não trabalha exclusivamente com a área criminal, mas sim deita ou repousa esforços e reflexos em várias áreas do mundo jurídico. E isso é importante de se destacar, por quê? Porque o SESP já trouxe uma assertiva relativamente grande e toda bonitinha, cujo erro estava justamente ao abordar, ao vincular a Lei Maria da Penha exclusivamente ao âmbito criminal. Conforme a gente vai ver lá na última ou penúltima aula, por exemplo, existem alguns mecanismos, alguns instrumentos e medidas de segurança em relação à mulher que não são exclusivamente vinculadas ao juízo criminal. Essas medidas de segurança podem claramente ser fixadas exclusivamente pelo juízo em âmbito civil, mas tudo isso a gente vai ver lá na frente. Antes, tem muita coisa que a gente precisa narrar, tem muita coisa que a gente precisa falar. Percebam, pessoal, que ao longo, sobretudo, dessa primeira aula, eu trarei alguns aspectos que você pode estranhar ou mesmo não consigam enxergar uma relevância de pronto se você nunca estudou a Lei Maria da Penha. E mais, alguns aspectos que sequer estão em boa parte dos manuais, porque vocês sabem que essas aulas que eu tenho construído, que eu tenho gravado acerca das leis penais especiais, foram cuidadosamente analisadas a partir de livros temáticos específicos, já que essa, na minha humilde visão, é o trabalho do professor para o aluno. Os manuais vocês têm acesso, eu preciso trazer algo mais. E por que eu optei por verticalizar? Porque a Lei Maria da Penha vem crescendo de tamanho e de importância no dia a dia da sua prova. E, claro, o examinador ligado nisso tem puxado o nível de questionamento e fazendo uma abordagem multidisciplinar e histórica a partir da sua perspectiva. A proteção de violência contra a mulher vem crescendo não só no âmbito interno, como no âmbito internacional. E é por isso que a gente também precisa dialogar, como diria a professora Cláudia Lima Marques, fazer esse diálogo de fontes a partir de fontes do próprio direito internacional e dos direitos humanos à luz dos pactos firmados no plano exterior. E é a partir disso que a gente precisa contextualizar
para a gente entender a lógica da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, por que ela se deu no ano de 2006, se isso foi rápido, se isso foi no tempo certo, ou se isso foi uma mora ou demora legislativa. Eu preciso te dar esse arcabouço porque é importante para a gente caminhar daqui para frente, é importante para a gente entender a Lei Maria da Penha. Sem essa contextualização fica complicado e fica apenas decoreba, mas se tudo isso não te satisfizer e não te convencer, é importante para algumas provas porque isso cai em questionamento. Beleza? Então aqui eu não sei se algumas das questões que eu vou falar vai cair em direito penal, em questões de leis penais especiais, em direito internacional e direitos humanos, mas eu posso te garantir que tudo, repito, tudo que eu vou falar ao longo do módulo, mas especificamente na aula de hoje, cai no seu concurso. Iniciaremos, pois, abordando o processo histórico da Lei Maria da Penha. Porque perceba, não dá para a gente, de maneira ingênua, achar que a preocupação do legislador, a preocupação maior do âmbito jurídico na realidade jurídica com a violência doméstica e familiar se inaugurou no ano de 2006. Claro que não é isso. A origem dessa preocupação, ela pré-existe muito antes dessa realidade, inclusive constitucional. Mas o primeiro marco, sem dúvida alguma, óbvio, é, claro, no que nos interessa, a Constituição Federal, que no artigo 226, parágrafo 8º, aponta que é dever do Estado coibir a violência no âmbito familiar. Ora, se o artigo 226, parágrafo 8º, diz que é dever do Estado coibir violência no âmbito familiar, e se estatisticamente a gente vem observando um incremento dessa violência no âmbito familiar, mormente em relação às pessoas do gênero feminino, em relação às mulheres, é claro que justifica-se aí uma atenção especial. Daí porque o Brasil começou a se incorporar a alguns debates, a algumas tratativas no plano internacional de direitos humanos. É surgindo a partir daí um importantíssimo documento exarado numa reunião estabelecida em Belém do Pará, aqui no nosso país. Adveio, pois, a Convenção de Belém do Pará. Justamente em 1994 houve esse encontro e a finalização desse documento, que foi internalizado no plano nacional através do decreto 1973 em 1996. A partir dessa Convenção de Belém do Pará, a violência doméstica e familiar contra a mulher passou a ser também enxergada com a lógica de política pública a partir do viés criminal, mas também como uma questão e uma preocupação de saúde pública. Não bastava mais, portanto, uma preocupação posterior, repressora. É preciso prevenir e é preciso punir, e para erradicar, ou pelo menos reduzir drasticamente essa chaga social, imprescindível também, lógico, dar um tratamento de saúde pública, leia-se, através de instrumentos de prevenção. A Convenção de Belém do Pará, ou Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e Erradicação de Violência contra a Mulher, é sem dúvida alguma, ainda nos dias de hoje, o documento mais importante, ou um dos mais importantes em relação a esse tema, extraindo-se boa parte da base fundamental utilizada pela Corte e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para os seus posicionamentos. Beleza? Tranquilo? A Convenção de Belém também tem reflexos em outros documentos internacionais. Aqui vale apontar outro documento, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o Decreto 4377. Pessoal, Pedro, eu preciso ler esses decretos? Vale sim a leitura. Toma cuidado aqui, porque eu já estou me metendo no conteúdo programático de outros professores. Particularmente, eu nunca vi e não acredito que esses dois instrumentos, o Decreto 1973 e o Decreto 4377,
estejam dentro de uma prova da área criminal. Isso questiona, eu duvido e particularmente eu nunca vi. Mas se no seu edital há previsão de direitos humanos, por exemplo, não tenho muita dúvida que esses 2 decretos estarão expressamente delineados no corpo do seu edital. Então, se a carreira por você almejada prevê a matéria de direitos humanos e de direito internacional, vale a pena atentar para o conteúdo programático e, se ali estiver previsto, dar uma lida, dar uma conferida, uma leitura rápida, que isso já vai te garantir alguns pontos. Agora, eu tenho 2 convenções e somente em 2006 é que eu venho a ter justamente a Lei Maria da Penha. Perceba, justamente 10 anos depois da internalização pelo decreto específico da Convenção de Belém do Pará. E por que, Pedro, uma convenção de tamanha importância realizada aqui no Brasil e que fora internalizada desde 1996, porque apenas 10 anos depois é que houve uma lei interna de um âmbito federal regulamentando e tecendo considerações e previsões especiais em relação à violência doméstica e familiar? Se desde lá atrás já havia esse reconhecimento e essa preocupação como uma questão de saúde pública também, cuidando de prevenção, erradicação e repressão desse tipo de violência. É porque você já deve estar, infelizmente, mal acostumado que o nosso poder legislativo ele só funciona, ou em regra ele funciona, à base da pressão, sempre na demora legislativa, e foi isso que justamente aconteceu aqui. Foi preciso um caso significativo, um caso severo, um reconhecimento e que a comunidade internacional colocasse o dedo no descumprimento sistemático e nas sucessivas violações de direitos humanos por parte do Brasil, intimamente ligadas ao descumprimento da Convenção de Belém do Pará, de 1994, internalizada em 96, que o Brasil acordou e resolveu legislar especificamente sobre o tema. E por que a Lei 11.340 de 2006 recebe a alcunha, o nome, o apelido de Lei Maria da Penha? Quem era Maria da Penha? O que ela fez ou sofreu para receber ter o seu nome vinculado a uma lei que regulamenta aspectos intimamente ligados à violência doméstica e familiar contra a mulher? Pessoal, Maria da Penha, ela vivia no Ceará e ela foi vítima de algumas atrocidades. Infelizmente, eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre a Lei Maria da Penha, eu nem gosto muito, porque de fato mexe, porque é de uma covardia monstruosa, mas vamos lá. Esse caso específico ganhou notoriedade internacional, mas infelizmente ele não é um caso isolado. Ele foi um caso, entre aspas, eleito, não obstante a sua barbaridade, mas infelizmente violações desse tipo são bastante recorrentes. Já o eram e permanecem sendo. A violência doméstica e familiar contra a mulher, lastimavelmente, é uma chaga que ainda insiste em aumentar. Mas voltando a Maria da Penha, ela era uma mulher e morava justamente no Ceará. E em 1983, o seu marido, um economista, Marcos Heredia, que era um colombiano naturalizado brasileiro, professor universitário, certa vez ele sacou uma arma de fogo e atirou atingindo a coluna dela, deixando-a, prestem atenção, totalmente o quê? Totalmente paraplégica. Total e definitivamente, não havia recuperação. E não bastasse isso, depois de desferir tiros e deixá-la definitivamente paraplégica,
ele voltou a tentar matá-la eletrocutada enquanto ela tomava banho. Isso mesmo, depois de deixá-la paraplégica, ele ainda atentou novamente contra a vida dela. E aí o Ministério Público denunciou esse rapaz em 1984. Ele foi a júri 2 vezes, mas permanecia preso. Aliás, desculpa, ele permanecia solto, impune, utilizando de estratégias de morosidade, tardando a resolução do caso, apresentando sucessivamente recursos de caráter eminentemente protelatórios e, justamente por conta disso, 2000, 2001, nada se via de efetiva punição a esse cara. Daí porque a Maria da Penha, através de organismos específicos, levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em 2001 exarou o relatório 54/2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não precisa, mas se você tiver curiosidade, basta botar relatório 54/2001 CID, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que você vai ter acesso a esse documento que, em poucas palavras, reconhece e aponta a inércia e a ineficiência do Poder Judiciário do Estado do Ceará e também dos órgãos de persecução. E aí aponta que houve, nesse contexto, em relação a essa situação específica da senhora Maria da Penha, sucessivas violações à prevenção, à repressão e à obrigação do plano internacional por parte do Estado brasileiro de atuar no enfrentamento à violência doméstica e familiar na forma estabelecida no documento da Convenção de Belém do Pará. A prisão do Marcos Herredia, do agressor, somente se deu em 2002. A partir desse relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o relatório 54, aí sim o poder legislativo começou a se mexer, o poder executivo, houve uma nova gestão, começou a se mexer, até que em no ano de 2006, adveio a Lei Maria da Penha, regulamentando de maneira multidisciplinar aspectos relacionados à prevenção, à erradicação e à repressão desse tipo de comportamento lastimável e qualificando justamente como um importante direito fundamental, um importante direito humano atrelado, claro, especialmente às pessoas do sexo feminino. A multidisciplinariedade da Lei Maria da Penha, por mim mencionada, ela é evidenciada justamente no artigo 1º da 11.340. E o que eu quero que você materialize leia esse artigo 1º, porque ele faz um resumo básico do que eu falei até agora. E presta atenção, disso aí eu quero que você extraia a base justamente constitucional. Por isso que eu não gosto desse termo, mas alguns autores, nunca vi isso cair em prova também, mas vale você anotar. Alguns autores afirmam que a Lei Maria da Penha, ela vem a cumprir um mandado de criminalização constitucional. Na minha humilde visão, isso está errado, porque a Lei Maria da Penha, ela, na sua redação originária, ela não traz qualquer criminalização, não há condutas criminosas na Lei Maria da Penha, na sua redação originária. O primeiro tipo penal encartado nessa lei adveio de uma modificação legislativa feita no ano de 2018, que a gente vai observar no artigo 24A, mas, como regra, não há nenhuma criminalização. Mas por isso que não me parece se tratar de um mandado constitucional de criminalização. Mas, enfim, vem a atender, ainda que indiretamente, um mandamento constitucional, uma vez que o artigo 226, parágrafo 8º, determina que é dever do Estado coibir essa violência estabelecida no âmbito familiar.
Diz lá o artigo 1º, sim, mas para sua prova eu quero que você entenda a multidisciplinariedade. Não há exclusivamente, pois, uma abordagem no âmbito criminal. É algo muito maior, com reflexos e repercussões no mundo do direito em várias áreas. Artigo 1º fala, esta lei cria mecanismos de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, perceba, muito parecido com justamente o objetivo encartado na Convenção de Belém do Pará, nos termos do parágrafo 8º do 226 da Constituição, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, justamente a Convenção do Pará, e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, isso vai dar muito pano para manga, mas eu vou observar isso nas aulas vindouras, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Vocês vão ver junto comigo que essas medidas de assistência e proteção às mulheres repousam no berço da área criminal, mas não exclusivamente, podendo ser adotadas, inclusive, de maneira autônoma no âmbito da justiça particular, ou seja, do direito civil. Beleza? Primeira observação em relação ao que a gente já comentou lá atrás um pouquinho, quando eu falei qual é o cuidado que a gente precisa ter. Acompanhar a jurisprudência, prestar muita atenção no que eu vou falar ao longo das aulas e fazer todas as anotações percussientes, acompanhar a evolução jurisprudencial e ler, claro, a própria Lei Maria da Penha exaustivamente, com muita atenção a alguns detalhes. Mas a gente precisa ficar atento, por quê? Porque o plano de proteção contra a mulher, o que eu gosto, contra a mulher não, o plano de proteção contra a violência em detrimento da mulher, justamente ela encarta um plexo normativo. Como assim, Pedro? Um plexo normativo. A proteção não deve ser lida, interpretada e extraída exclusivamente da Lei 11.340. Esse é o diploma, indubitavelmente, mais importante, mas a gente precisa atentar para outros, tanto do plano internacional, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, como também outras leis. Por quê? Porque diuturnamente o legislador vem se preocupando com esse tema continua na ordem do dia do seu examinador, mas também do nosso legislativo, tentando evoluir, melhorar essa proteção. É por isso que eu gosto de destacar algumas leis fora do âmbito criminal, mas dentro desse plexo normativo de segurança e de tratamento à vulnerabilidade da mulher, mormente aquela que se vê vítima de violência doméstica e familiar. Nesse ponto, eu preciso destacar para vocês uma excepcional iniciativa da Lei 13.239 de 2015. Essa não é uma lei muito grande. Eu selecionei o artigo 3º deste trabalho comigo, depois eu vou para o seu material, para a gente dar uma olhada. Vale a pena, se você tiver curiosidade, dar uma lida integralmente na própria lei, inclusive olhar, conferir lá o artigo 5º, que traz algumas medidas de repressão para quem não cumprir essa obrigatoriedade. Mas, em última análise, se a gente precisar extrair o creme de la creme da Lei 13.239 de 2015, ela traz ou passa a trazer uma obrigação aos hospitais e centros de saúde e de segurança pública de informação e prestação de serviço de cirurgia plástica e reparatória no caso de a mulher ter sido vítima de lesões ou a violência ter gerado sequela física em seu corpo. Diz o artigo 3º comigo na tela: os hospitais e os centros de saúde pública, ao receberem vítimas de violência, deverão informá-las da possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica para a reparação das lesões ou sequelas de agressão comprovada. Percebam a importância, porque, infelizmente, não raro acontecia de mulheres, ficarem muito envergonhadas, intimidadas
e pressionadas a esconder essas lesões, um absurdo, uma dupla vitimização, absurdamente. E o que é que acontecia? Quando arranjavam coragem, porque é preciso de fato muita coragem, é muita exposição, de chegar lá, havia alguns médicos, alguns profissionais, algumas direções que indicavam: cirurgia plástica é cirurgia eletiva, a gente não tem vaga, não dá para fazer. Olha, cirurgia plástica ela pode ser uma cirurgia eletiva, mas se a deformidade for decorrente de uma violência causada por outrem, especialmente no âmbito de doméstico e familiar, mas não exclusivamente, passa a ser legal a concessão de um direito à mulher de quê? De realizar essa cirurgia plástica. E se não houver a prestação de informação, ou se a prestação de informação se divorciar desse sentido estabelecido no artigo 3º, há previsão para punição para os diretores, para o médico responsável e até mesmo para o próprio estabelecimento hospitalar. Vale muito a pena conferir essa lei 13.239 de 2015, excepcional previsão. E vale você anotar isso para enriquecer o teu material e enriquecer uma prova, porque se numa prova do Ministério Público, se numa prova de defensoria, se numa prova de delegado de polícia ou mesmo da magistratura federal, numa eventual questão dissertativa, que você precise expor e desenvolver o seu raciocínio, trazer a abordagem, ainda que en passant da 13.239, como uma evolução também nesse caminho de tutela e de proteção da mulher na questão da violência, é um diferencial que pouca gente vai trazer e, sem dúvida alguma, vai chamar a atenção do seu examinador. Beleza? Segunda observação, tema muito, mas muito importante, que eu vou me dedicar, conforme eu havia dito, um bom tempo para vencer. Por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida que esses temas vão cair e que mais de 70% das pessoas vão errar. Pedro, e como é que você sabe disso? Por vários motivos. Eu acompanho individualmente alguns alunos e muitos deles que já estudaram Lei Maria da Penha não sabem sobre esses temas de maneira significativa. Já ouviram falar, mas não sabem discorrer. 2, eu faço simulados frequentemente para mais de 500 pessoas aqui na EBEG. E eu sei estatisticamente, quando eu puxo uma questão vinculada ao processo penal, vinculada ao direito penal, vinculada à Lei Maria da Penha, fazendo esse tipo de associação, eu sei que há confusão e, naturalmente, um percentual de erro bem significativo. E quando o examinador cobra, raramente, por enquanto, especialmente em segunda fase e provas orais, muita gente tem dificuldade mesmo tendo e ostentando um preparo já que é de destaque nesse concurso. Então vamos aqui ganhar gordura e saltar na frente de muita gente com calma, parcimônia, mas com riqueza de detalhes. A segunda observação recebe o título Feminicídio, Femicídio e Maria da Penha. O caso Cotton Field ou caso Campo Algodoneiro, caso Gonçalves e outros versus México, analisado justamente no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos passo a passo, primeiro analisar feminicídio e femicídio. Pessoal, toma cuidado, tá? Por quê? Porque não raro, eu não quero dizer que está errado, mas está. Não raro, há alguns doutrinadores que vêm trabalhando a expressão femicídio como sinônima da expressão feminicídio, e isso está errado. É até possível que ontologicamente, semanticamente, na origem das palavras ou fosse a mesma coisa, alguma controvérsia nesse sentido. Ocorre que, por femicídio,
jurídica e para a sua prova, juridicamente e para a sua prova, você precisa entender pura e simplesmente como um homicídio perpetrado contra a mulher. Basta, gente, imaginar que eu dei a doida aqui, puxei uma bazuca, atirei em Francisco, que é o nosso editor, fui lá para baixo, atirei na nossa administradora, que é, naturalmente, a nossa administradora é uma mulher. Perceba que, tirando a minha loucura, eu não tive nenhuma motivação para escolher. Tanto é que eu atirei aqui em Francisco, nosso editor, homem, e fui lá para baixo e atirei. Não tinha nenhuma motivação, ou seja, eu matei aqui uma pessoa, um homem, mas matei lá embaixo uma mulher. Mas meio que tanto faz se ela fosse, podia ser Francisco, uma mulher e ela, um homem, tanto faz. Eu não pensei na questão de gênero, eu não pensei na questão do sexo biológico na hora de escolher a minha vítima. Mas pura e simplesmente analisando esse suposto homicídio em detrimento à nossa administradora aqui da EBEG, o que é que aconteceu? É um homicídio perpetrado contra uma mulher, ponto. Homicídio perpetrado contra uma mulher pode ser compreendido justamente na inteligência da expressão femicídio. Femicídio é matar mulher, ponto. É o homicídio praticado contra a mulher, ceifando a vida de uma mulher independentemente da razão. Certo? Beleza. Então, diante desse contexto, é por isso que eu quero que você atente. Nem todo femicídio vai ser um feminicídio, mas todo feminicídio vai ser um femicídio. Putz grila, Pedro, não entendi. Lógico que você vai entender. Porque o femicídio é o homicídio perpetrado contra a mulher. Se o feminicídio, todo ele, é um femicídio, eu já tenho que partir que o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher. Só que eu preciso agregar um outro valor para diferenciá-lo. E qual é esse valor? É o homicídio praticado contra a mulher em razão de ela ostentar o sexo ou gênero feminino. Então, perceba, todo feminicídio é um femicídio. Por quê? Porque é um homicídio contra a mulher. Mas nem todo femicídio será um feminicídio, porque para ser feminicídio, esse homicídio perpetrado contra a mulher precisa ter extraído móvel, motivação, dolo, a partir de quê? Da condição ostentada pela vítima, da condição de mulher. Eu escolhi aquela minha vítima pela condição do sexo feminino por ela ostentada. Pedro, mas venhamos e convenhamos, essa história eu consegui entender. Femicídio e feminicídio, sendo esse último o homicídio perpetrado contra a mulher porque ela ostenta a condição de mulher. Perfeito. Só que violaria claramente a legalidade estrita, já aprendi isso com você, a previsão tão ampla e fluida dizer que eu matei uma mulher por razões da condição do sexo feminino. De fato, é uma previsão muito fluida. Daí porque essa previsão do feminicídio como um homicídio qualificado, e perceba, se é homicídio qualificado, é um crime hediondo, e a Lei 8072 assim prevê, presta muita atenção aqui, por quê? Porque a Lei 13.104 de 2015 é que trouxe a figura do feminicídio para dentro do ordenamento jurídico pátrio. E justamente teve o cuidado de delinear lá no artigo 121, parágrafo 2, ou parágrafo 2º-A do Código Penal brasileiro, o que se deve entender como homicídio praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então anota aí, haverá feminicídio de acordo com o artigo 121, parágrafo 2A do Código Penal brasileiro, com redação dada pela Lei 13.104 de 2015,
quando a conduta delitiva envolver violência doméstica e familiar, veja aí o diálogo com a Lei Maria da Penha, e a gente vai ver a questão da violência doméstica e familiar, o que é violência na forma do artigo 7º e o que é doméstico e familiar na forma do artigo 5º, ou menosprezo à discriminação à condição de mulher. Então perceba que feminicídio, dentro do ordenamento jurídico pátrio, é uma conduta qualificada como um homicídio qualificado. Portanto, é um homicídio, é um crime hediondo e difere sensivelmente da Lei Maria da Penha. Por quê? Eu já entendi o que é femicídio, eu entendi o que é feminicídio, mas qual é o ponto de contato e qual é o ponto de diferenciação com a Lei Maria da Penha? O ponto de contato é justamente porque a Lei da Maria da Penha, ela regulamenta a violência doméstica e familiar. E todo homicídio perpetrado contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, claro, vai ser considerado um feminicídio. Só que o feminicídio é maior do que isso. O menosprezo ou discriminação à condição da mulher também, independentemente da violência doméstica e familiar, vai ser perfeitamente amoldável a esse homicídio qualificado. Ao passo que a Lei Maria da Penha não prevê expressamente um rol de crimes. Só há um crime trazido para dentro do artigo 24A com a lei uma modificação legal de 2018. Só que tirando esse crime do 24A, a Lei Maria da Penha não traz rol algum de crime, não traz criminalização de condutas, traz um plexo de regras processuais voltados para proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar, com reflexos no âmbito criminal, mas também sufragando diretrizes e medidas protetivas, inclusive e sociais, de apoio à mulher em outros âmbitos, lembrando aí da, claro, multidisciplinariedade estabelecida no artigo 1º da Lei 11.340. Beleza? Tranquilo? Bacana. E aí vamos, portanto, para o caso mais interessante na nossa aula de hoje. Eu acho que se eu conseguir terminar, eu vou terminar, acho que ainda dá tempo de passar dele, mas sem pressa alguma, porque eu preciso de um ritmo mais lento para que você entenda e pode ficar tranquilo. Pedro, não gosto muito dessa contextualização. A partir da próxima aula a parada vai ser mais dogmática, mas conforme eu havia dito, eu preciso trazer isso para vocês. Não é vaidade aqui, isso aqui é muito importante, eu estou economizando pontos, aliás, tempo e garantindo pontos para você, beleza? Então preste atenção comigo que esse caso é interessante. Esse caso se evidenciou no ano de 2001, na cidade ou Ciudad Juárez, no México. É uma cidade limítrofe entre o país México e os Estados Unidos da América, fazendo fronteira com El Paso, nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram, devem ter visto, eu não sei se vocês fizeram ou fariam essa associação. Eu que sou meio doido, eu vejo, fico tentando ver direito em absolutamente tudo, não descanso. E aí o que é que acontece? Já vi vários filmes que se passam, tanto são filmados como retratam essa zona, porque essa é uma zona de muito conflito. Ali a cidade de El Paso e a cidade Juárez, no México. Por quê? Porque esse limítrofe é porta de entrada de muito tráfico, de prostituição, muita droga, muita arma, tentativas de entrada irregular, atuação constante de coiotes, que são aquelas pessoas que são responsáveis por extorquir outros imigrantes que tentam adentrar no território norte-americano, estadunidense, de maneira ilegal, enfim. É uma zona de intenso conflito. E a zona de intenso conflito muito propícia a ser retratado em filmes. Então há uma série de filmes, alguns muito interessantes, com Benício Del Toro, enfim, são vários os filmes que são retratados ali. Mas a gente não está aqui para falar sobre filme, correto? Mas vamos entender, e eu preciso que historicamente vocês compreendam o caso do Campo Algodoneiro lá em 2001.
Já vocês já devem saber, portanto, partir do pressuposto que é uma zona intensamente de conflitos. E por conta da instalação de algumas maquiladoras, que são atividades industriais específicas, que passou a haver com a instalação dessas indústrias ou dessas empresas ali na região, mais facilmente de obter emprego às mulheres. Então houve uma inversão, percebam, de lógica da nossa lógica machista estruturante. E em regra, não estou dizendo que isso é certo, pelo amor de Deus, eu só estou falando que em regra é muito mais constante aquela ideia do homem como provedor e a mulher cuidando da casa. Só que ali naquela região, por conta dessa particularidade econômica, os empregos lícitos eram mais facilmente obtidos pelas mulheres. E houve de alguma forma, uma inversão dessa lógica social momentaneamente. O que gerou, percebam, como é que eu posso dizer, um olhar mais danoso ou mal vista às mulheres, vejam só, somente por conta dessa inversão de peculiaridade social. Então ali se criou um ambiente em que as mulheres não eram tão bem vistas, elas estavam ascendendo socialmente, ainda que naquele microcosmo, naquela micro-região. Beleza. E aí houve um recrudescimento do tratamento violento em relação às mulheres, até o ponto que no campo algodoneiro, no campo de algodão, houve o desaparecimento de algumas mulheres, especificamente 3, mas há uma maior pluralidade disso. E esse desaparecimento, envolvido em toda essa questão social, houve justamente a partir de violações sistemáticas à comunicação, a comissão e posteriormente a denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, ao fim e ao cabo, a CID, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, exarou uma sentença condenatória, um provimento, e esse provimento do caso Campo Algodoneiro é simplesmente sensacional. Tem a turma chata, que eu gosto de brincar, que sempre encontra alguns poréns e algumas críticas, mas sem dúvida alguma, para mim, junto com a Convenção de Belém do Pará, a acrescida desse caso, dessa decisão, antes da Lei Maria da Penha, é dos 2 documentos mais importantes dentro da lógica da violência contra a mulher. Inclusive, nessa decisão, pela primeira vez de maneira mais significativa, a Corte Interamericana reconheceu aqui, presta atenção, o feminicídio. Pedro, o que é feminicídio? É o ataque à vida, o homicídio perpetrado em face da mulher, mas não apenas, isso seria femicídio, em razão da condição de sexo feminino. E perceba, a Corte Interamericana disse que os desaparecimentos do caso Campo Algodoneiro estavam sendo perpetrados em razão da condição de sexo feminino, conforme eu já expliquei aqui. E o mais interessante é que esse feminicídio se deu através de condutas de agentes não estatais. Poxa, Pedro, pera lá. O feminicídio perpetrado contra mulheres por conta do sexo feminino por agentes não estatais recaiu no colo do México, do ente público, do Estado? Sim. O Estado tem responsabilidade, mas o mais lindo não foi apenas a demonstração, o reconhecimento dessa responsabilidade. É responsabilidade não apenas, veja que maravilha, à luz do comportamento de repressão a essa conduta, mas sim reconheceu-se a omissão estatal em políticas de prevenção. Havia dados e comportamentos sociais que evidenciavam ali uma zona de potencial conflito, uma zona de recrudescimento do tratamento violento em relação às mulheres. E o Estado nada fez. O México não conseguiu demonstrar, comprovar políticas efetivas estabelecidas para prevenir esse problema.
prevenir esse conflito social iminente, que lastimavelmente, também em razão desse comportamento omissivo estatal, logrou êxito, na verdade não logrou êxito, logrou ou culminou nesse desaparecimento dessas trabalhadoras ali estabelecidas. Então houve o reconhecimento do feminicídio, não apenas pela omissão do caso repressor do Estado, mas em relação também à ausência de políticas de prevenção social em relação à violência contra a mulher. Reconhecimento do feminicídio e também um ponto muito interessante, porque de vez em quando isso aí é mais de direitos humanos e direito internacional, mas você pode ser questionado, e já foi tese de defesa lá na Corte, indicando, olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela só poderia julgar casos que houvesse supostamente violação de direitos consubstanciados no Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos. E a CIDE disse não, eu estou aqui e posso me manifestar acerca de qualquer violação de direitos humanos, já qualquer tratados e convenções de direitos humanos. E o direito do feminicídio, o direito da mulher, a ideia de proteção à mulher, ela é extraída, evidentemente, da própria Convenção de Belém. Veja a importância desse documento. E mais, a CIDE disse que até mesmo antes da adesão do Estado à Convenção de Belém, condutas perpetradas antes dessa adesão poderiam ser reprimidas à luz dessa convenção. Por quê? Porque o direito fundamental de proteção da mulher, ele pré-existe à própria adesão a essa convenção. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bacana. Então perceba que todo esse contexto, a lógica do feminicídio, a lógica da Convenção de Belém, toda essa estruturação, e isso aí foi antes, tudo isso de 2006, gerou um ambiente propício e, não obstante a demora legislativa ou a mora legislativa, no ano de 2006, adveio no nosso plano a Lei 11.340, lei que vem sendo sistematicamente aperfeiçoada, melhorada, mas sem dúvida alguma é um marco histórico muito importante. E é sobre ela que agora a gente tem um embasamento concreto, firme, que me permite, com segurança e tranquilidade, desenvolver acerca de algumas características dela. Ainda tem um tempozinho, mais 5 minutos, vamos avançar no seu material. Interpretação e aplicabilidade ou não da insignificância nas infrações do contexto da Lei Maria da Penha. Preste atenção nesse trabalho comigo. Veja, se a Lei Maria da Penha é um instrumento normativo voltado a garantir, a proteger, no âmbito da sua vulnerabilidade específica, a violência doméstica e familiar em detrimento da mulher, é óbvio que houve uma opção legislativa. É óbvio que o legislador fez uma opção. E por que isso é importante? Porque, infelizmente, há alguns cabeças de rato aí na magistratura e na doutrina tentando defender ou tentando trazer a aplicação de alguns dispositivos da Lei Maria da Penha, utilizando-os contrariamente ao interesse da mulher. E por que eu digo que esses caras são os pés de rato? Porque você pode até discordar, mas você está indo em sentido diametralmente oposto ao desejado pelo legislador, desvirtuando e fazendo confusão em água calma. Presta atenção que, se você se deparar com aparentes conflitos de interesse ou choques de valores e estiver de um lado um direito de igual poder, mas titularizado por um homem, e outro titularizado por uma mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, o legislador ele estabeleceu um critério valorativo pré-estabelecido, ponderando ou prevalecendo nessa situação de aparente choque,
o direito da mulher. Não é que a mulher vale mais, mas sim a aplicação da lógica da isonomia. Isonomia, fundamentalmente, é aplicar os parâmetros de igualdade quando a diferenciação descaracteriza a relação do ser e aplicar aos parâmetros de igualdade quando a desigualdade ela gerar um desequilíbrio. E é justamente aqui na lógica da vulnerabilidade. Se eu, no plano interno e internacional, reconheço uma vulnerabilidade maior da mulher em detrimento do homem, na aplicação de aparentemente valores iguais, naturalmente, no contexto da Lei Maria da Penha, eu vou, por prévio estabelecimento do legislador, firmar um critério valorativo a prevalecer o lado de cá, o lado feminino. É justamente isso que está reservadamente estabelecido no parágrafo 4º. Na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições e peculiaridades de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E a insignificância, Pedro, presta atenção, é possível que, por exemplo, uma conduta de vias de fato praticadas por um homem em detrimento de uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar seja aplicada à insignificância. Você sabe que a insignificância, como um vetor interpretativo calcado em política criminal, ele extrai dogmaticamente justamente o que? A tipicidade material. A dúvida que se põe é: eu posso aplicar a insignificância às condutas criminosas e contravencionais perpetradas no âmbito da Lei Maria da Penha? Antes de responder, um dos 4 vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação da insignificância é o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Agora, presta atenção comigo. Eu estou aqui há 55 minutos falando da desgraça do contexto da Lei Maria da Penha. Você acha que tem alguma chance, diante de tudo isso que eu falei, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, convenções internacionais da OEA, relatório 54/2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, toda essa evolução, toda essa análise, toda essa chaga social, me diga, há alguma chance? E claro, a edição em 2006 da Lei 11.340 de 2006, existe alguma possibilidade, em sã consciência, de você indicar que a violação, não apenas no grau de potencialidade, mas de reprovabilidade do comportamento, ele ser irrelevante, atentando, ainda que de maneira pontual, contra esses valores humanos todos narrados, que é justamente o bem jurídico tutelado, violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar? É claro que não. E justamente de maneira acertada, na minha humilde visão, em razão da impossibilidade de enquadrar um comportamento, seja ele qual for, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, como de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, é que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento, presta atenção, de que as infrações penais praticadas no contexto da Maria da Penha não se compatibilizam com o princípio da insignificância. Não é possível afastar a tipicidade material dessas condutas. STF e STJ. E para passar uma régua no tema, o STJ editou o verbete 589, dizendo: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e nas contravenções praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Foi por isso que eu trouxe à baila o exemplo de vias de fato, que é tipicamente uma contravenção. Então, anota em letras garrafais
que o verbete simulado do STJ, corroborado pelo entendimento exarado justamente pelo Supremo Tribunal Federal, impede o reconhecimento da insignificância justamente por não se compatibilizar com o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, não apenas em relação aos crimes, mas também em relação às contravenções. Muita gente erra porque quando vê contravenção, acha contravenção ser incompatível com insignificância, não faz sentido. Faz quando você entende o plano geral. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado e se tiver achado maçante, acredite em mim. Esse é o pedido. Na verdade são dois. Lê e estuda tudo o que eu falei. Por quê? Porque isso vai ser um diferencial monstruoso na sua aprovação. E eu falo aprovação e não apenas prova. E dois, meu compromisso de que a partir da próxima aula, a pegada mais dogmática vai ser sentida por vocês e o processo evolutivo no caminhar vai ser sintomaticamente mais perceptível. Beleza? Fiquem com o Papai do Céu, um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!